Olá, boa noite. Falar um pouquinho sobre esse eclipse lunar do dia 26 de maio. O eclipse lunar nada mais é do que uma oposição do Sol e da Lua próxima dos nodos lunares. Neste caso, como vocês podem ver, os nodos estão em Sagitário, 11 graus, e o eclipse vai acontecer a 5 graus de Sagitário em oposição ao Sol a 5 graus de Gêmeos. Bem, na antiguidade, um eclipse era visto como uma força trevosa, e não deixa de ser do ponto de vista ritual, porque muitos rituais de energias e forças divergentes ocorrem nesses momentos, onde o Sol ou a Lua são eclipsados. Então a gente, costumeiramente, quem trabalha com esoterismo sabe que não é legal ficar olhando para o momento do eclipse, porque os nossos olhos são os receptáculos da nossa alma, né? Então a gente está deixando penetrar dentro de nós energias que são bastante divergentes, ok? Mas não vou entrar nesse ínterim agora, pode ser que num outro momento. Agora eu queria dizer o seguinte, que uma oposição entre o Sol e a Lua não pode ser considerado algo ruim, como muita gente quer. Por que que não? Astrologicamente e astronomicamente, esses planetas, a gente chama o Sol e a Lua de planetas, esses planetas estão numa oposição natural. Então, quando um vai dormir, o outro nasce. É assim que é. Então, uma oposição entre o Sol e a Lua é algo natural. O que nós temos que perceber, e que pode ser divergente, são as relações que existem entre o eclipse e os mapas que nós temos, tanto o mapa de nascimento como o mapa progredido, de progressões secundárias ou de progressões primárias, que são muito mais precisas, ou ainda de trânsitos ascensionais ou trânsitos planetários, ou ainda outras relações que possam haver com uma revolução solar, eventual, etc. e tal. Então, na verdade, o que acontece? Quando a gente tem uma oposição do Sol e da Lua, os planetas estão puxando cada um para um lado. Então, a força de um eclipse lunar ela é muito menor do que a força de um eclipse solar, porque os planetas estão em signos diferentes. Então, a força do eclipse ela é diluída. Por isso que um eclipse lunar tende a ser muito mais de curta duração do que um eclipse solar. Um eclipse solar vai depender, a duração dele vai depender do tempo que leva para eclipsar. Então, por exemplo, se levar 3 ou 4 horas, serão 3 ou 4 anos a duração daquele eclipse. No eclipse lunar, normalmente varia entre 3 e 6 meses a validade, vamos dizer, a influência daquela oposição. Perfeito. Uma oposição, por exemplo, entre dois signos que são antagônicos, é óbvio, mas que planetas que regem esses signos, como por exemplo, Sagitário rege Júpiter, né? Então, uma oposição entre Mercúrio em Gêmeos e Júpiter em Sagitário, de maneira nenhuma pode ser considerada como uma coisa ruim, porque os planetas estão na sua melhor posição sideral, ok? Também são levados em consideração os decanatos, etc. Mas a minha intenção aqui é mostrar como que isso pode afetar o teu mapa pessoal. Então, assim, em relação ao mapa pessoal, é muito importante aonde que o eclipse lunar vai cair. Tá? Normalmente o eclipse lunar, ou seja, a lua cheia, ela é o resultado, a culminância de um movimento da lua nova até a lua cheia. Então, normalmente, um eclipse lunar, ele acaba realizando uma lua nova, que nem sempre necessariamente acontece em signos opostos. Mas o importante é que esse caminho de realização
ele também pode ser visto como um ponto de início, tá? Então, uma lunação em Sagitário vai depender da casa onde vai cair no teu mapa, e eu vou falar disso já já, tá? Então, uma lunação em Sagitário normalmente vai remeter essas forças em Sagitário, e a lua cheia, ela é um momento onde você deve ter uma culminância, ou então usá-lo como uma força que você já desenvolveu ou criou. Então, é claro que uma lua em Sagitário sempre vai deixar uma porta muito aberta para a expansividade. Se você tem algum projeto, se você tem alguma questão social com amigos ou com parentes, ou ainda se você está dependendo, por exemplo, da realização material do teu trabalho, tudo isso tem a ver com a lua em Sagitário, mas não como algo que você está iniciando agora, mas como algo que você vai colher agora, ok? Então eu vou falar um pouco sobre a lunação, sobre o eclipse particularmente em cada casa, e daí você aplica como que esse eclipse vai influenciar positivamente e também desafiadoramente nas casas do teu horóscopo. Então, quando o eclipse, quando a lua cheia cai na tua casa 1, sob essa influência, você busca pessoas que te satisfazem emocionalmente, bem como também relacionamentos de ajuda mútua. Uma parceria ou um relacionamento íntimo pode terminar, pois já não preenche suas necessidades emocionais ou porque suas expectativas não foram realistas. É uma época desfavorável para negociações ou discussões sérias, pois existe falta geral de cooperação. Um eclipse lunar ou uma lua cheia na casa 2 pode significar que a sua segurança emocional está ligada à segurança financeira sobre essa influência, que aconselha a não gastar além do que normalmente costuma com as compras. Pode haver despesas extras ou atraso de pagamento, bem como ser difícil obter crédito ou empréstimos. Seu objetivo é aprender como estabilizar suas finanças, planejando o orçamento, as finanças e poupando. Quando o eclipse cai na casa 3 ou a lua cheia na casa 3, esse período pode ser desfavorável para viajar, entrar em contato com parentes, o seu parceiro e problemas relativos à educação. Você também deve ter cautela com o que escreve, pois suas palavras podem ser mal interpretadas e informações importantes poderiam não ser entregues ou transmitidas. É possível que as questões legais emperrem ou sejam cercadas de dificuldades. Grande parte dos seus pensamentos sofre influência dos sentimentos. O eclipse solar na sua casa 4 pode trazer emoções exacerbadas que influenciam a vida familiar durante esse período em que a segurança e a estabilidade doméstica e familiares são tão importantes. Apesar dos esforços, pode haver certa dificuldade entre pais e filhos ou com um colega com quem você mora. Pode ser um desafio para equilibrar as responsabilidades familiares e profissionais, sendo talvez necessário mudar o escritório para casa ou mudar de casa por causa do seu emprego. Com um eclipse solar na sua casa 5, seu desejo agora é alcançar a sensação de satisfação proveniente das atividades positivas com as crianças, um relacionamento amoroso, esportes, projetos criativos ou outros interesses ligados ao lazer. Seus filhos podem precisar de atenção extra agora, e tanto eles quanto outras pessoas podem atrapalhar planos sociais ou dificultar um relacionamento amoroso. Pode haver conflito com os amigos. Quando o eclipse lunar cai na sua casa 6, seu ambiente de trabalho, incluindo o relacionamento com colegas,
está diretamente ligado à saúde e ao bem-estar emocional agora. Essa influência também pode indicar envolvimento com fofocas e rumores no trabalho. E é possível que alguém tente sabotar seus esforços ou querer trocar acusações. Não revele informações pessoais, mesmo que se sinta seguro no relacionamento com um colega de trabalho. Quando o eclipse lunar cair na tua casa 7, é bom que você transforme em prioridade o ato de ouvir outros pontos de vista e chegar a um consenso quando necessário. Isso beneficiará a sua ligação emocional com outras pessoas. Pode haver desafios com outros acerca de questões importantes quando alguém se opõe aos seus planos, algo que você tomará de forma mais pessoal nesse momento. Essa influência também pode resultar em um noivado, por exemplo, ou até num casamento que por alguma razão é adiado. Quando o eclipse lunar cai na tua casa 8, você deve economizar para o caso de despesas inesperadas diante desse fato, que pode desencadear aumento, por exemplo, em parcelas do seguro ou ainda em impostos imobiliários, por exemplo. Não é uma época favorável para pedir um empréstimo, seja só ou em conjunto com alguém, ou até assinar documentos. Podem chegar notícias acerca de uma auditoria. Diga não às solicitações financeiras e ofertas que parecem boas demais para serem verdade, mesmo que se sinta tentado emocionalmente. Quando o eclipse lunar cai na tua casa 9, é possível que surjam dificuldades com parentes do parceiro e planos de viagem podem sofrer atrasos ou até serem cancelados, provavelmente porque um dos membros do casal não conseguirá viajar. Cuidado com as promessas que faz agora e não se aferre muito ao que os outros prometem. O momento é inoportuno para envolver-se em problemas legais. Olhe para dentro. A espiritualidade ou a religião podem fornecer apoio emocional. Quando o eclipse lunar acontece na tua casa 10, a sua maior sensação de satisfação emocional vem agora de acontecimentos ligados à carreira. É possível uma mudança de emprego. Você pode também ter responsabilidades ou obrigações familiares extras para com seus filhos ou pais. E pode ser difícil achar um equilíbrio entre trabalho e questões domésticas. Isso pode acabar desencadeando conflitos no lar ou no lugar de trabalho. E podem também surgir dificuldades com relação ao direito de propriedade ou aluguel de uma casa, por exemplo. Quando o eclipse lunar cai na tua casa 11, você sente uma forte ligação com alguns amigos agora, mas outros podem exigir demais de você, na forma de favores ou esperar que faça muito além daquilo que lhe cabe em algum grupo ou atividade organizacional. Pode haver atritos com um amigo ou interesse amoroso, ou então suas responsabilidades parentais podem interferir com o tempo em prol dos seus próprios interesses. Quando o eclipse lunar cai na tua casa 12, essa posição quase sempre desencadeia rumores e fofocas. Tipo, problemas e inimigos ocultos podem acabar se revelando. Você deve ter cautela com medicamentos e substâncias químicas e priorizar o descanso e atividades relaxantes. É possível que lhe peçam para cuidar de alguém doente e o ambiente de trabalho pode estar mais difícil, com pessoas pressionando a assumir responsabilidades que são delas. A perceptividade pode vir por meio de intuição e pensamentos subconscientes. Então, para você poder determinar em que casa do teu horóscopo vai cair o eclipse lunar do dia 26, você tem que saber onde estão essas casas. Qual é o ascendente, a primeira casa, a segunda, a terceira, do jeitinho que está aí no mapa que está me envolvendo, né? Esse mapa é o mapa de Brasília, no exato momento do eclipse.
Então vocês vão ver que a primeira casa está em Gêmeos, a segunda casa está em Câncer, a terceira casa está em Virgem, o signo de Leão ficou interceptado, enfim, tem uma série de questões. Eu estou aqui e vou responder com muito carinho e alegria as questões que vocês tiverem com relação aos eclipses, principalmente esse eclipse lunar do dia 26. Lembrando que a duração do eclipse normalmente é entre 3 e 6 meses, ok? Ele vai perdendo a força conforme ele vai se distanciando desse tempo, ok? Eu espero ter sido útil para vocês e, por favor, permitam-me saber se tem perguntas sobre isso e eu posso ajudar, inclusive, a olhar no mapa de vocês aonde que está caindo o eclipse e aí a gente vê quais as múltiplas relações envolvidas. Namastê, fiquem com Deus.